nesse vídeo nós vamos falar como que vocês podem tentar diagnosticar a causa da ferida dos seus animais. Então, muitas das vezes vocês tratam o animal e dali a alguns dias volta a ferida. E aí vocês não sabem o que está causando essa ferida e por não saber o que está causando, vocês acabam fazendo o tratamento errado. Então, vou falar as principais causas de feridas aqui e qual a doença que está atrelado a ela. Um tipo de ferida muito comum é uma ferida que aparece próximo dessa região lombar do animal, entre a parte lombar, ali perto do rabo e do bumbum do animal. Então fica como se fosse um triângulo naquela região, o animal fica sem pelo e começa a formar ferida. Essa ferida, normalmente é causada por pulga. Então, o animal que tem DAP, que é dermatite alérgica por picada de pulga, ele acaba desencadeando o processo alérgico e ele acaba se machucando ali naquela região. Então, se toda vez que você trata com antialérgico, o primeiro lugar que volta é ali naquele local, provavelmente o animal tem DAP. Então, você precisa tratar as pulgas, que aí não vai voltar mais. Uma outra causa comum de ferida é a de produtos químicos. Então, se o animal, a primeira coisa que aparece são feridas nas quatro patas, na região de baixo ali da patinha, perto da almofadinha, e às vezes na barriga dele, ali começam as feridas, a vermelhidão, provavelmente esse animal tem dermatite de contato, né? Então pode ter só pododermatite ou pode ter a dermatite de contato. São animais que têm reação a cloro, a cândida, a álcool, a veja. Então, nesse caso, eu teria que usar um desinfetante próprio para animais. Vai melhorar isso. Outra ferida bem comum é aquela ferida que aparece no corpo inteiro. Então, o pessoal fala assim, do dia para a noite, o animal começou a ter bolinha vermelha no corpo inteiro, no outro dia já estava cheio de uma secreção amarelada, às vezes o pessoal fala que é caspa, às vezes secreção amarelada, às vezes uma meleca. Normalmente o animal já começa a ter dor de ouvido, já começa a ter otite. A causa dessa ferida normalmente é a dermatite alimentar. Então o animal tem alergia a algum alimento, ele come esse alimento, por o alimento acabar caindo ali na corrente sanguínea depois da digestão, o organismo inteiro reage e a pele reage como um todo. Reage pele, reage ouvido. Então a gente não vê pequenos pontos no animal com ferida. A gente vê, parece que a pele inteira deu problema. Então, provavelmente, dermatite alimentar, vai ter que investigar a causa. Outra causa comum de ferida é a malacésia. Então, a malacésia é um fungo. O fungo tem uma predileção de ficar em zonas mais quentes. Então, ele vai acabar ficando nas regiões de axila, região de virilha, em volta do rabo, às vezes na borda de trás da orelha. Então, o animal tende a ficar nessas regiões com umas crostas, a pele fica bem mais escura e aí você vê que começou nessas regiões, provavelmente malacésia. Outra causa, sarna demodécica, então Demodex ou a sarna negra. A gente vê que as primeiras lesões vêm em borda de focinho, lateral da boca, ao redor dos olhos e nas patinhas da frente. Então, o animal começa com essa ferida e aí depois vai espalhando para o resto do corpo. Então, se o seu animal tem esse tipo de lesão, provavelmente ele tem sarna demodécica. Os bulls, né, pitbull, a maioria deles acabam tendo bastante sarna demodécica. E por último, a sarna sarcóptica, que é aquela sarna que o pessoal fala que a sarna do animal de rua. Então a gente percebe lesão na borda da orelha, lá em cima, na ponta da orelha, na verdade, e a gente percebe lesões nos cotovelos. Então começa mais ou menos por ali. Então vai ter que tratar. O que é bastante importante é que todas essas lesões, elas começam nesse local. Porém, se você não tratar,
elas vão espalhando. Por quê? Porque a maioria delas desencadeia um processo alérgico e depois vem um processo infeccioso junto. Então vai começar ali, se você não cuidar, vai espalhar para o corpo inteiro. Então, se você esperar 30 dias sem olhar no seu animal, quando você vê, ele já vai estar inteirinho, cheio de crosta. Aí talvez você fale, é dermatite alimentar. Não, você já deixou isso correr muito. Então, assim, foi no veterinário, tratou, o veterinário às vezes por conta que você demorou um pouco para levar e ele não conseguiu fazer o diagnóstico correto, fica de olho como que essa lesão vai voltar. Talvez você, descobrindo como ela volte, você ajude o veterinário a fazer o diagnóstico correto, faz o tratamento correto e seu animal vai ficar bem para sempre.